No começo da semana nós tivemos aí a questão da paralisação em São José, Jacareí e também Taubaté. Como é que a prefeitura está acompanhando isso? Muito transtorno por lá. Como é que foi essa questão de paralisação por cerca aí de 1 a 2 horas? Foi uma assembleia que o sindicato resolveu fazer unificada para discutir com os trabalhadores e definir linhas de atuação para uma pauta de reivindicação. A gente reconhece a existência de interesses, a gente reconhece que a movimentação sindical e os direitos são inalienáveis, mas é um direito cujo fundo é econômico. E se você tem um negócio que está à beira do seu colapso, não me parece que seja prudente esse tipo de movimentação. Pelo contrário, hoje o sindicato, os trabalhadores, o poder público municipal e os empresários precisam se unir para achar sustentabilidade, caminhos para o transporte. O transporte está concorrendo com crise econômica, está concorrendo com pandemia que retira as pessoas de circulação, reduz a circulação, e está concorrendo com o transporte individual que virou legalizado. Até 2012 não era legalizado, não era possível você usar o seu veículo para fazer um serviço de transporte individual. Desde 2012 isso é possível, não existe mais transporte clandestino, não existe mais transporte irregular. Qualquer um pode, sem licença, sem nada, vai, transporta e faz o negócio direto com o passageiro e ponto final. Isso retirou mais de 30%, esses dados atualizados das grandes cidades e por tabelas pequenas também, do transporte coletivo. E acaba prejudicando as gratuidades, que as gratuidades só vão para o transporte coletivo, não saíram do transporte coletivo, e as pessoas que moram em áreas mais distantes, que o transporte individual por aplicativo não é viável. Então você perdeu a clientela dos grandes centros, das pequenas distâncias, que era exatamente aquela clientela que usava o transporte coletivo para pagar as grandes distâncias, né? Porque o transporte ele tem um princípio de solidariedade. Quem usa 500 metros paga uma tarifa para subsidiar quem usa 3 quilômetros. E você não tem a tarifa de acordo com a quilometragem percorrida. Quando você põe no sistema a concorrência de transportes individuais, de qualquer veículo por aplicativo, onde é o filé, esse vai para o transporte individual e deixa o osso, né, para o transporte público. Ou seja, ou o poder público banca o transporte como direito, e aí você vai ter, ao lado de saúde e educação, transporte, habitação, ou você vai ter o colapso. Nesse contexto, prefeito, o senhor acredita que o transporte por aplicativo, transporte individual por aplicativo, ele trouxe mais prejuízos do que benefícios para a cidade de Jacareí? Não, no tocante à logística e mobilidade, mais prejuízo do que benefício. No tocante ao conforto individual, dúvida nenhuma, benefícios. O que você tem que fazer é compatibilizar isso. Se a gente vai permitir isto porque é mais confortável, porque não tem como impedir, você tem que ter o Estado garantindo o transporte. Primeira medida, redução de tributos de todo o sistema, né? Inclusive combustível. Segunda medida, o Estado, o governo federal, tem que bancar as gratuidades. Aos maiores de 60 anos, 65 anos vão dar de graça? Isso não pode passar para a tarifa, porque senão a tarifa você vai pagar para 2. E terceira medida, as prefeituras terão que ter autonomia para tributar o transporte individual. É uma guerra, pede-se muito tempo, pede-se muitas ações na justiça. Os aplicativos são empresas nas nuvens, que é difícil localizar. Quando você tem um mercado muito grande como Campinas, São Paulo e São José, você consegue, porque o mercado é atrativo para eles, então eles se submetem às regras estabelecidas pelo município, mas não se submetem, por exemplo, em Jacareí, não se submetem em Caçapava, porque para eles não interessa, e o usuário cadastrado em São José vai fazer Jacareí, vai fazer Caçapava. Então você tem um sistema que desequilibra a relação entre os municípios, e não tem ninguém que resolva isso no país inteiro. Eu estudei bastante isso, porque antes de ser prefeito, eu
tive a oportunidade de fazer a defesa do município de São Paulo como procurador nessas ações. São Paulo e Rio de Janeiro tomaram a frente para disciplinar isso, mas hoje o sistema só admite algum tipo de regramento nos grandes centros, que são atrativos para essas empresas de aplicativo. Os aplicativos não querem ficar brigando com a Prefeitura de São José dos Campos, mas não estão nem aí com a Prefeitura de Jacareí, de Caçapava, e aí quando você vai para cidades menores, aí é que eles não dão bola. Ou seja, nós estamos no mundo anárquico, e isso só tende a ser prejudicial para a cidade como um todo.